Prezados irmãos, prezados amigos, a todos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 1º ao 5º. Nós vamos pensar nesta noite em alguns aspectos do ministério missionário do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também João como cooperador. Amém? Que o Senhor comunique a sua palavra aos nossos corações. Nós estamos em um mês em que tradicionalmente nós pensamos em missões. O mês de agosto, na Igreja Presbiteriana do Brasil e também em outras denominações evangélicas, tem sido dedicado ao pensar missionário, ao refletir sobre missões. No nosso caso, especificamente, no último dia 12, nós celebramos mais um aniversário do presbiterianismo brasileiro. Em 12 de agosto, nós completamos 162 anos de história no Brasil. E nós podemos dizer, parafraseando o profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Dificuldades a igreja tem enfrentado ao longo de mais de um século de história, em várias décadas. E a cada geração, nós temos algum tipo diferente de problemas que enfrentamos em nosso Brasil. Hoje, os nossos desafios não são os mesmos desafios de quando aqui aportou o missionário Simonton. Mas Simonton não era o iniciador desse trabalho, desse ministério, desse ardor missionário. Com toda certeza, Simonton foi um discípulo encorajado do apóstolo Paulo.
todos os grandes missionários pós-reforma protestante que difundiram a mensagem do Evangelho mundo afora. Inclusive aqueles primeiros que estiveram aqui no Brasil, ainda no século XVI. Todos beberam dessa fonte das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras nos ensinam a fazer missões e nos mostram exemplos de missionários surpreendentemente usados por Deus, que abrilhantaram seu ministério com o poder de Deus na propagação da palavra de Deus. E nesta noite, irmãos, nós vamos pensar em alguns aspectos da vida missionária de Paulo. Esse texto, por si só, já nos revela profundas verdades. Mas, até para nós nos situarmos e contextualizarmos o ministério paulino, eu quero fazer com os irmãos uma leitura dinâmica, panorâmica do ministério de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias. 3. O livro de Atos dos Apóstolos nos apontam 3 viagens missionárias. Existe uma 4ª viagem missionária de Paulo, mas é pós Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que Paulo estava sediado nessa igreja, na igreja de Atos capítulo 13, Antioquia. Não é dentro do Estado de Israel, é na Síria, acima de Israel, no norte de Israel. A igreja de Antioquia já era fruto de missões, porque como houve perseguição aos cristãos em Jerusalém, muitos, para se refugiarem, aportaram em Antioquia. Antioquia era uma cidade grande, cidade bem populosa, a 3ª cidade do Império Romano. Era um centro helênico, centro militar. E Paulo, depois de vários anos da sua conversão, nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 11, versículo 22 em diante, que ele foi chamado por Barnabé e levado para Antioquia para auxiliar o trabalho em Antioquia. E Antioquia virou a base missionária de Paulo. As 3 viagens missionárias, Paulo saía de Antioquia. Terminava a viagem, voltava para Antioquia. Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Vamos fazer essa viagem panorâmica com Paulo. Em Atos capítulo 13, que nós estamos observando, os irmãos veem que ele está em Antioquia quando ele é chamado pelo Espírito Santo. No versículo 4 diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo, então eles estão saindo de Antioquia. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Em Atos capítulo 14, versículo 25 e versículo 26, os irmãos encontram o fim da primeira viagem missionária de Paulo. Ele retorna para Antioquia. Versículo 26 diz assim: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido.
Ele fez um percurso de 3 anos. 3 anos de missões, 3 anos de viagens missionárias. Nós estamos aqui cobrindo um período de 45 a 48 depois de Cristo. E após essa primeira grande viagem missionária que ele faz, ele e Barnabé, ele retorna para a sua base em Antioquia. No capítulo 15, versículo 36, no versículo 35, a irmã nota que se fala textualmente em Antioquia. No 35. E no 36, eles viajam de novo. Começa a segunda viagem missionária. Paulo está saindo de Antioquia, mais ou menos no ano 49. Vai passar mais 3 anos fora, viajando e pregando a palavra de Deus. Desta feita, ele saiu com Silas, Paulo e Silas, também chamado de Silvano, e depois teve o apoio e o auxílio de Timóteo e de Lucas. Virou um grupo maior de missionários. Aí nós vamos para o capítulo 18. Acompanhe comigo o texto. Vamos fazendo uma leitura panorâmica das missões de Paulo. Versículo 22. Capítulo 18, versículo 22. Ele chegou em Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja de Jerusalém e desceu para Antioquia. É o fim da segunda viagem missionária. Ele está retornando para Antioquia 3 anos depois dessa segunda viagem missionária. Logo em seguida, no versículo 23, começou a terceira viagem missionária. Ele saiu novamente de Antioquia, no versículo 23, passa todo o capítulo 19, passa todo o capítulo 20, e quando ele está retornando no ano 58, 4 anos fora, pregando a palavra de Deus, no capítulo 21, ele passa por Jerusalém, ele passaria por Jerusalém para voltar para Antioquia. Só que em Jerusalém ele foi preso. Observem comigo, irmãos. Paulo agora está preso. Nós estamos no ano 58. Aparentemente, o seu ministério estaria acabado, mas Deus lhe deu a oportunidade de, durante todo o período da sua prisão, anunciar a palavra de Deus em vários lugares. Prossigamos nessa leitura panorâmica. No capítulo 21, nós encontramos Paulo preso em Jerusalém. No capítulo 23, Paulo está pregando para todo o sinédrio de Jerusalém. Sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, ouvindo o missionário Paulo pregar. No capítulo 24, Paulo está em Cesareia, que ele foi transferido de Jerusalém para Cesareia, por questão de segurança. Lá em Cesareia, cidade marítima, beira-mar, havia uma fortaleza segura. E quando o governador Félix instala o tribunal para ouvi-lo, capítulo 24, governador romano vai ouvir a pregação do evangelho. Deus está dando agora oportunidade ao missionário Paulo pregar para um governador de Roma.
No capítulo 24, versículo 27, acompanhe comigo, Paulo passa quanto tempo preso em Cesareia? 2 anos preso em Cesareia. Aparentemente, para um homem que era muito dinâmico, muito vivo, muito ativo, aparentemente era um período de inatividade, talvez um tempo perdido, muito pelo contrário. Veja o que vai acontecer. No capítulo 25, nós vamos encontrar Paulo pregando para outro governador que chega em Cesareia, o governador Festo. E Deus levanta Paulo para pregar para mais essa autoridade. No capítulo 26, a coisa subiu um pouquinho de patamar. Paulo tinha pregado para o Sinédrio, as autoridades judaicas em Jerusalém, tinha pregado para 2 governadores romanos, e agora quem chegou para julgar Paulo, para ouvir Paulo? O rei Herodes Agripa. E Paulo, na sua defesa, transmitiu para o rei Herodes Agripa a mensagem do Evangelho. E chegou ao ponto do rei Herodes dizer, no versículo 28, por pouco você não me transforma em um cristão. Só que Paulo não tinha esse poder, porque quem converte os corações é o Espírito Santo de Deus. Mas Deus estava usando Paulo para pregar para governadores e para o rei. No capítulo 27, nós vamos encontrar Paulo sendo transferido para Roma, porque ele havia apelado para César. E o César aqui era um César violento. Lembra o nome dele? Era o Nero, que foi imperador romano de 54 até 68, que cometeu atrocidades. E Paulo estava sendo levado agora para Roma. Houve um naufrágio no navio, no capítulo 27, e o que é que nós vamos encontrar Paulo fazendo? Pregando o evangelho para o centurião, para os soldados e para todos os presos. 276 almas ali ouviram a pregação do evangelho por meio de Paulo. O texto diz isso. Aí chega o capítulo 28. Paulo desembarca na ilha de Malta. Deus o usou para operar curas na casa do homem que governava aquela ilha. Versículo 7. Públio. O que foi que aconteceu? A ilha toda, todos os moradores afluíram para ouvir a palavra de Deus pregada por Paulo. Paulo é transportado para Roma. Aí nós vamos ver no versículo 30. Atos 28, versículo 30. Paulo ficou preso em Roma. Paulo tinha curso superior. Estou usando a linguagem mais atualizada. Paulo era cidadão romano, então ele teve direito a ficar preso em casa, em prisão domiciliar. E ficou preso quanto tempo? Ele passou quanto tempo preso na Cesareia? Então só aí você conta 4 anos de xadrez. Mas, como ele diria mais tarde, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Porque nunca parou de pregar o evangelho. Em Roma, nós estamos aqui nesse período de 60 até 62, e uma coisa que me chama muito a atenção nesse episódio, nesse período que ele está preso aqui, em Atos 28, ele escreveu 4 epístolas do Novo Testamento. Ele escreveu Efésios,
Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas 4 epístolas é desse período aqui. E tem algumas coisas nessas epístolas que merecem a nossa atenção para nos mostrar o alcance da palavra de Deus por intermédio do seu ministério. Eu vou voltar para Atos 13, irmãos, mas eu quero antes fechar essa visão panorâmica do ministério de Paulo. Vamos para Filipenses, capítulo 4. Versículo 22. Paulo está fechando a epístola de Filipenses. Ele está em Roma. E ele manda essa carta para a igreja de Filipos, onde ele havia pregado. E ele diz assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente, quem é que está mandando saudações para vocês? Principalmente, especialmente, os da casa de César. Surpreendente, porque o evangelho de Jesus Cristo chegou no palácio de Nero. Já tinha crente no palácio de Nero. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Aí você passa uma página das Escrituras, chega em Colossenses. Veja Colossenses 1, versículo 6. Paulo, nessa mesma época, ele nos transmite a seguinte mensagem. No versículo 5, ele diz da verdade, a palavra da verdade do Evangelho. E no versículo 6 diz assim, que já chegou a vós, como também em todo o mundo. Em apenas 30 anos, depois da morte de Jesus Cristo, aquela geração já tinha evangelizado o mundo todo. Paulo, no seu ministério, fez com que, não ele, mas o Espírito Santo de Deus, usando Paulo, mesmo na prisão em Roma, atingiu a casa de César. E vários outros locais, vários outros países, até fora dos limites. Irmãos, com licença. Estava incomodando. Até fora, vários outros países, até fora dos limites do Império Romano, já tinham sido alcançados pelo poder do Evangelho. A palavra de Deus é poderosa. Lembram daquele apóstolo duvidoso que ficou com dúvidas sobre a ressurreição de Cristo? O nome dele como era? Tomé. Tomé foi pregar o evangelho, sabe aonde? Na Índia. Fora dos limites do Império Romano, morreu na Índia, pregando o evangelho de Jesus Cristo. O nosso atual Iraque, hoje dominado pelos muçulmanos, na época, foi alcançado por Bartolomeu, apóstolo de Cristo. Sabe como Bartolomeu morreu? Pregando o evangelho? Esfolado vivo. Tiraram o couro literalmente do missionário. Mateus foi pregar na África, pregou na Etiópia. E depois foi pregar no atual Irã, na Pérsia. Marcos pregando no Egito, em Alexandria. Perseguido, perdeu a vida porque arrastaram ele, puxando pelo chão de Alexandria. Lucas
pregando dentro da Grécia, enforcado numa oliveira braba. João, pregando em Roma, sacudiram o coitado na época de Domiciano, imperador, numa caldeira de azeite fervente. Milagrosamente, Deus lhe deu vitória. Sobreviveu. Foi desterrado para a ilha de Patmos, depois encerrou sua vida lá dentro da igreja de Éfeso, onde, na sua velhice, sem poder pregar, sem poder ensinar, com a sua voz fraca, ainda olhava para os irmãos e dizia assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Todos os apóstolos de Cristo foram missionários, todos. Teve um que não foi. Só um. Diga o nome. O único que não foi missionário se transformou em traidor. Surpreendente isso, não é? Ou você é missionário de Cristo, ou você é traidor de Cristo. Será que eu posso dizer isso? Ou será que eu estou sendo ofensivo com alguém? Pastor, permissão, eu vou parar para pensar de novo. Todos os apóstolos de Cristo foram missionários, à exceção de um. Aquele que não foi missionário de Cristo foi traidor. Então, das duas, uma. Ou você é missionário de Cristo, ou você é traidor. E você pode ser missionário de Cristo, sem precisar ir para a Coreia do Norte, sem precisar ir para o Afeganistão, sem precisar ir para o Iraque, sem precisar ir para a Venezuela. Você pode ser missionário de Cristo, você pode e deve ser missionário de Cristo em Maceió. Em qualquer oportunidade que você tiver, em qualquer ocasião que você tiver, aonde você estiver, testemunhe do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, às vezes o simples fato de você sair de casa com a Bíblia na mão, o simples fato, já vai causar um impacto em alguém que lhe vê, positivamente. Às vezes, o simples fato de você transmitir um versículo da palavra de Deus, às vezes, o simples fato de você dizer para uma pessoa, o Deus te abençoe, já vai causar um impacto na vida de alguém. O resto é com Deus. E nós temos que ter essa consciência. Lá no começo do Evangelho, Pedro pregou um sermão e quase 3.000 pessoas se converteram. É possível que hoje o inverso aconteça. A gente pregue 3.000 sermões e uma pessoa se converta. Não tem problema não. Porque a obra de salvação, a obra de conversão é feita pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas ele conta comigo e com você. E quem atinge José? Quem atinge Maísa? Os amigos de vocês são vocês mesmos. Eu não consigo atingi-los. Pastor Digleito não consegue atingi-los. Quem atinge os colegas de profissão de Simone, de Adjane, são vocês mesmas. Talvez eu não consiga atingi-los, mas Deus colocou vocês nesse lugar. Deus colocou o Pedro naquele lugar. Deus colocou a Sônia naquele lugar para atingir aquelas pessoas. Amém? Atos capítulo 13.
que é o texto que nós lemos sobre Paulo. E nós queremos destacar aqui algumas verdades, e não se preocupem comigo, porque antes da meia-noite a gente acaba. Atos capítulo 13. Irmãos, nós queremos destacar algumas verdades nesse texto. A primeira verdade que eu quero destacar, eu já falei sobre ela. Qual era a igreja que dava todo o apoio a Paulo? Antioquia. Paulo tinha igreja? Tinha. Aonde? Antioquia. Paulo era um missionário aventureiro? Paulo era um desigrejado que da noite para o dia, do dia para a noite, inventou de ser missionário? Não. A igreja de Antioquia era uma igreja sólida. Igreja organizada. Não brinque não, olhe para a igreja, olhe o perfil da igreja. Se você não parou para pensar no perfil da igreja, nós vamos lhe mostrar agora. O que é que tinha nessa igreja? Doutores profetas e mestres. Começa por aí. A igreja tinha sido iniciada pelas missões depois de perseguição, mas os apóstolos mandaram Barnabé para lá. Como é que eu sei disso? Você volta uma página aí. Atos capítulo 11, versículo 22. Observou? Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém pegaram Barnabé e disseram: Barnabé, tome conta de Antioquia. A igreja de Antioquia era filha da igreja de Jerusalém, debaixo da autoridade dos apóstolos nomeados por Jesus Cristo. Paulo estava nessa igreja e essa igreja era multicultural. Deixa eu mostrar isso aqui para os irmãos. Cita-se aqui o nome de Barnabé, que foi enviado pela igreja de Jerusalém. Cita-se aqui Simeão, chamado Níger. Vocês conseguem identificar aqui que tinha um preto nessa igreja? Um líder preto? O Lúcio. Era sireneu, africano. Líder da igreja, preto. Você já começa vendo que o evangelho de Jesus Cristo é transcultural, multirracial, sem discriminação com ninguém. Outro detalhe. Tinha nobre nessa igreja, não é? Tinha Manaém, que era irmão de criação de quem? Do rei Herodes, o tetrarca. Sabe quem é esse rei Herodes aqui? Aquele que mandou matar João Batista. Aquele que participou do julgamento de Jesus Cristo, que Pilatos pegou Jesus e mandou que apresentasse diante de Herodes. O irmão de criação de Herodes era mestre nessa igreja. O evangelho de Cristo penetra em todas as camadas sociais. O evangelho de Cristo atingiu o coração de Paulo, que era um perseguidor do evangelho, atingiu o coração de Lúcio, que era um africano, atingiu o coração de Manaém. O evangelho de Cristo atinge os universitários de Maceió, os analfabetos da periferia, os homens de bem da sociedade e os traficantes. O evangelho de Cristo atinge a todas as camadas, todos os níveis, porque só o evangelho de Cristo transforma. E no meio dessa igreja estruturada, organizada, quem estava? Paulo. Primeira grande lição que eu tiro aqui: eu quero ser missionário, mas eu não quero me submeter à minha igreja. Eu estou seguindo um padrão
diferente do padrão de Paulo. Submeta-se à sua igreja. Até porque, no versículo 3, antes de Paulo ser enviado como missionário, o que foi que aconteceu? Veja o 3. E aconteceu o quê? Puseram as mãos. Quer dizer, é símbolo da autoridade que a igreja está exercendo sobre aquele candidato ao campo missionário. Você vai, mas não vai sozinho. A igreja está aqui para lhe dar todo o apoio. É por isso que Paulo ia e voltava. Passava um tempinho, ia e voltava. Paulo não era um desigrejado. Paulo era um homem de compromisso com a sua igreja. Quando começou um avivamento lá em Samaria, Atos capítulo 8, e os apóstolos que estavam lá em Jerusalém tomaram conhecimento, o que foi que eles fizeram? Os apóstolos enviaram Pedro para Samaria. Eu tenho algumas dificuldades, irmãos. Eu sei que é a obra de Deus, tem coisas que nós não entendemos, mas eu tenho algumas dificuldades com alguns movimentos autônomos que estão tomando conta hoje do nosso Brasil. Do nosso Brasil evangélico, do nosso Brasil gospel. Aí você vê recentemente um pastor, o nome é pastor, né? Que se apresenta em rede nacional numa CPI com o nome de reverendo. E quando eu escutava esse nome de reverendo, eu confesso para os irmãos que eu fiquei no primeiro momento assim apreensivo, porque os pastores presbiterianos são chamados de reverendo. Meu Deus, será que é um irmão nosso que está nessa situação? Aí eu tive a curiosidade de assistir o depoimento daquele cidadão de bem. E fiquei meio escandalizado, pastor Digleito, com o que eu vi. Por várias razões. E uma delas, quando perguntaram para ele, esse título de reverendo veio de onde? Quem lhe deu? Disse, não, esse título de reverendo veio da Ordem dos Cavaleiros de Sião. Com muito respeito, irmãos, com muito respeito. Aí vem outro que já não basta ser pastor, tem que ser missionário. Tem outro que já não basta ser pastor, tem que ser apóstolo. Já tem outro que está falando agora numa tal de unção do arcanjo. Já tem até no Brasil, aqui no Brasil, gente vendendo título de missionário. Você quer ser missionário? Você paga R$500 e recebe pelo correio na sua casa um diplomazinho. Eu sou missionário. Prezados irmãos, prezados amigos, o caminho não é esse. O caminho começa, como diz Atos capítulo 13, pela autoridade da igreja. Paulo estava naquele meio, e o que é que acontecia naquela igreja? Versículo 2, Atos capítulo 13. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando. Observe, em primeiro lugar, Paulo estava inserido dentro de uma igreja.
Em segundo lugar, aquela igreja era uma igreja que orava. Não existem missões sem oração. Nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Eu vou repetir. Não existe obra missionária sem oração. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque Jesus disse. Jesus disse assim: a seara é grande e são poucos os trabalhadores, os obreiros, os ceifeiros. Ele parou aí a fala dele. O que foi que ele disse a mais? A seara é grande, são poucos os obreiros, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua obra. É Mateus 9,36. Veja, rogai. O que é rogar? É pedir, é clamar, é orar, é botar o joelho no chão. Senhor, olha para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte está precisando da tua intervenção. Manda obreiros para a tua obra. Apresentar a Deus a China. Olha, Senhor, a China está precisando da tua intervenção. Manda obreiros para a tua obra. Oração. Aqui bem pertinho, irmãos. Tivemos a oportunidade, sexta-feira à noite, de participar de uma live com um missionário, o reverendo Luiz Augusto ou Luiz Gustavo, que é missionário nosso, IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, no Panamá. E aí, durante o primeiro momento, a liturgia, ele trouxe uma mensagem para a Sinodal de Safes e depois abriu oportunidade para responder perguntas. E eu fui lá e levantei minha mão para perguntar para ele. Panamá, América Central, ele está desbravando aquele país como primeiro missionário presbiteriano em um país. Vamos orar pelo Panamá. Vamos orar por Cuba. Vamos orar pela Venezuela. Vamos colocar o joelho no chão, apresentando ao Senhor o sertão de Alagoas. Quantos locais ainda inóspitos, quantas fazendas, quantos bairros, até das nossas capitais, onde a seara é grande, são poucos os obreiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. A igreja de Antioquia era uma igreja que orava. Quando a igreja ora, especificamente por essa obra, por essa missão, a intervenção de Deus ocorre também nessa área. Em terceiro lugar, a terceira verdade que nós queremos destacar aqui. Quem foi que chamou Paulo e Barnabé para pregar? Para ser missionário? Olhando para o texto. Versículo 2. Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? Foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus disse, falou. Eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui nenhuma heresia não, viu, pastor? Eu escuto a voz de Deus quando leio a palavra de Deus. A palavra de Deus está em nossas mãos e nós enxergamos Deus falando conosco e nós ouvimos Deus falando conosco. Aqui parece que foi um fenômeno sobrenatural. Em Atos capítulo 10, versículo 19 e 20,
nós também encontramos o Espírito Santo de Deus falando com Pedro. Em Atos capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo, no Pentecostes, diz o texto, do versículo 1 até o versículo 4, que houve um som de um vento veemente e impetuoso. Então, de alguma maneira, o Espírito Santo comunicou a sua voz, a sua palavra para aquela igreja. E disse: eu quero esses 2 homens. E os 2 foram escolhidos. Foram chamados. Essa é a terceira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos. Missões não é obra para meros empolgados. Missões não é obra para meros candidatos à riqueza. Se você quer ser rico, eu penso comigo, não procure a vida ministerial. Não tem nenhum problema de pensar em ser rico, não, irmãos. Nenhum problema. Pode pensar em ser rico. Pense em ser rico. Não tem nenhum problema, não. Agora, se você quer ser rico, não pense na vida ministerial. Porque pastor de igreja, missionário de igreja que enrica, me desculpem todos os que podem estar me ouvindo, mas o ministério não é loteria esportiva, não é mega-sena. É vida de renúncia. Não vai passar fome, mas vai estar habituado aos altos e baixos da vida ministerial. Paulo, Barnabé, chamados pelo Espírito Santo, enfrentaram dificuldades, ou não? Vocês já viram aqui. Quantos anos Paulo estava preso? Nos 2 textos que nós lemos, 4 anos. Desistiu? Desistiu não. Agora eu vou mostrar um camarada que desistiu. Olha aqui. No mesmo texto. Quem foi chamado por Deus? Paulo e Barnabé. Agora veja o versículo 5. Quem é que estava com eles, além dos 2? João. João foi chamado? Não foi. Mas João estava como? Auxiliar. Aconteceu o que com João? Aí você vai para o capítulo 13, o mesmo capítulo. Versículo 13. Versículo 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Desistiu na primeira dificuldade. Quero não, muito obrigado. Até aqui está bom. Fui. E isso causou problema lá na frente. Porque quando foi a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé, na segunda viagem missionária, logo no começo, João Marcos era primo de Barnabé. Aí Barnabé disse assim, na segunda viagem, vamos levar o João. Aí Paulo disse, Deus me livre. Está na Bíblia, irmãos, isso aqui. Veja, Atos capítulo 15. Atos 15, versículo 37 e 38. Estão se preparando para a segunda viagem missionária. Aí Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Aí Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles. No versículo 39, qual foi a consequência? Houve uma contenda, aí Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Por conta de quê? De João, que foi o pivô daquela. O homem que não é chamado por Deus não resiste. O homem que não é chamado por Deus cai fora. O homem que não é chamado por Deus, ou a mulher que não é chamada por Deus, não faz a obra até o fim. Essa obra aqui está de pé, irmãos,
Nós temos um pastor que está trabalhando conosco aqui e já passou por outras igrejas e outras dificuldades. Mas Deus tem sustentado ele. Agora mesmo, nesse exato momento, talvez mais do que nunca, ele precisa da nossa cobertura de oração. Por todos os problemas que enfrenta em casa, com a família, na área de saúde. Mas com todas as dificuldades, não arreda o pé do ministério. Por quê? Porque o homem chamado por Deus ultrapassa as dificuldades. Agora, quem não é chamado por Deus, fui. No primeiro aperto, deixa para amanhã. Entendeu? Então, nós precisamos, na obra do Senhor, na obra de missões, nós precisamos desse toque especial, chamada de Deus. Agora, todos nós fomos chamados para pregar. Ou não? Todos nós. Talvez, eu vou repetir de novo, talvez eu não tenha sido chamado para ir pregar na Coreia do Norte. Talvez você não tenha sido chamado para isso. Agora, lá na tua faculdade, lá na tua escola, fique certo de uma coisa, lá no teu trabalho, fique certo disso. Você foi chamado para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Nem que seja colocando um textinho da Bíblia Sagrada em alguma mídia social. Faça isso, irmão. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus cumpre o seu propósito. A palavra de Deus atinge corações de uma maneira até que nós não entendemos. Atos capítulo 13. Nós vamos encontrar no versículo 5 o que é que eles anunciavam. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Eles foram chamados por Deus, foram enviados pela igreja, e por onde eles andavam, eles pregavam o quê? A palavra de Deus. E nós vamos ver, bote os olhos de novo na sua Bíblia, Atos capítulo 13. No versículo 7, você vai encontrar um homem ilustre, nobre, um procônsul romano, Sérgio Paulo, se convertendo. Ele queria ouvir a palavra de Deus. No versículo 12, acompanhe comigo, você vai encontrar esse procônsul crendo na doutrina do Senhor. No versículo 15, você vai encontrar Paulo dentro da sinagoga, sendo chamado para transmitir a palavra de consolação. No versículo 26, do mesmo capítulo 13, eu estou no capítulo 13, no versículo 26, você vai encontrar Paulo falando sobre a palavra desta salvação. No versículo 33, você vai encontrar Paulo citando o Salmo 2 da Bíblia. E Paulo era bom de memória, viu? Paulo conhecia a Torá de cabeça. Paulo era um homem preparado, poliglota, era um hebraísta, dominava o grego, dominava o latim, conhecia a lei de Deus de cabeça, ele citava os textos sem pegar nas escrituras. No versículo 35, ele cita outro salmo. No versículo 40, ele cita os profetas. No versículo 44, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é para ouvir teologia do coach, não.
Porque você é bonito, pode ser mais bonito, você é rico, pode ser mais rico. Você tem que plantar uma semente de 1.000 para receber 1 milhão. Isso é patifaria. Me desculpe a expressão, pastor. Nós não precisamos desse tipo de mensagem hoje. Nós precisamos da palavra de Deus. Também nós não precisamos de revelamentos profetadas. Eu fico até admirado, e vou me encaminhando para encerrar. Quando escutei recentemente um pastor de uma grande igreja pentecostal, talvez uma das maiores aqui do Nordeste, chamando a atenção dos seus líderes. Parem com essa meninice de subir no púlpito e começar a profetizar como se fosse Deus. Eu fiquei até admirado com isso. Preguem a palavra de Deus. Um discurso bem conservador. Concorda comigo? Preguem a palavra de Deus, porque é isso mesmo, irmãos. Nós temos aqui 1.189 capítulos. Nós temos aqui 31.173 versículos. Nós cremos em Apocalipse 22, 18 e 19. O cânon, a mensagem do Senhor, a mensagem canônica de Deus está finalizada, encerrada. Deus não se revela trazendo novas doutrinas, novas mensagens ou um novo evangelho. Nós vamos fazer como Paulo fazia. Paulo, por onde andava, pregava a palavra de Deus. O que é que Maceió precisa? Ouvir a palavra de Deus. O que é que Alagoas precisa? Ouvir a palavra de Deus. O que é que eu preciso? Praticar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus, andar na palavra de Deus, e só serei, e só seremos missionários do Senhor se estivermos firmados na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e que cada um de nós possamos ser, talvez não um Paulo, não precisa, só se Deus realmente chamou para ser um Paulo, mas seja um Mateus, seja um Pedro, seja um Jorge, seja um José, seja uma Ana, missionária, missionário, testemunhando do Evangelho a quem precisa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.